Nosso Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, vos damos graças por mais este dia em sua presença, vos damos graças, Pai, por estarmos sendo usados por Ti nesta segunda-feira, neste dia 20 de maio de 2019. Portanto, Pai, continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Obrigado por nos levar, por nos usar para levar este alimento, este pão, deste dia 20 de maio de 2019, desta segunda-feira, ao amado irmão, amada irmã e amada igreja, aquelas pessoas que o Senhor quer alimentar com este pão deste dia. Muito obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, nos nomeados para praticarmos o ID por todo mundo e pregarmos o seu evangelho a toda criatura. Continue a nos abençoar a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, a todas as pessoas que o Senhor colocou debaixo da nossa autoridade espiritual e ministerial, a todas as pessoas que tiverem acesso a este vídeo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E hoje, amado irmão, amada irmã e amada igreja, uma boa tarde para todos. E o Espírito Santo de Deus nos exorta, irmãos, que nós não temos o direito de criticar quem quer que seja, de apontar para quem quer que seja, de criticar denominações, de falar mal de pessoas ou de denominações, pois nós temos, o nosso Deus não é Deus de confusão, nós não temos o direito de causar contendas, de causar confusão onde quer que seja. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, está escrito: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E Deus não nos dá o direito, amados, de falar, isso daí é de Deus, isso não é de Deus. Eu tenho pedido a Deus para eu ter uma comunhão com Ele, para eu não me enveredar muito em negócio de propósito, e coisa, mas que eu tenha uma comunhão direta com Ele, para que Ele me dê as coisas de acordo com a sua misericórdia, de acordo com o seu amor, e não para eu me enveredar nisso ou naquilo. Mas eu não tenho o direito de criticar nada mais. Eu não tenho o direito de criticar o batismo nas águas, eu não tenho o direito de criticar os propósitos. Por quê? Se o batismo nas águas é lei, o jejum também é lei, e eu jejuo. Eu amo jejuar, irmãos. Eu amo me consagrar para o meu Deus em oração e também em jejum, amados. Portanto, olha, nós vamos ver aqui uma passagem escrita em Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15, em que os discípulos de João, aqui ó, vamos ver lá, Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15, falando sobre o jejum. Então chegaram ao pé deles os discípulos de João, ou seja, então chegaram ao pé dele os discípulos de João, aos pés do Senhor Jesus, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Portanto, os discípulos de João Batista perguntaram ao Senhor Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Portanto, amados, nós, em Hebreus capítulo 3, versículo 6, está escrito: mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, se tão somente conservarmos firme a nossa fé. E se eu sou casa de Cristo, e se eu sou o templo do Espírito Santo, conforme também está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se eu sou a morada de Cristo, Cristo está comigo. O noivo, o esposo, está comigo, porque ele vive dentro de mim. Então não há necessidade de eu jejuar, amados, porque o esposo está comigo. Eu estou nas bodas com o Senhor Jesus. Eu estou participando das bodas, mas mesmo assim eu jejuo. E o jejum é algo da lei, então eu não tenho o direito de criticar batismo nas águas, eu não tenho o direito de criticar propósito. Por quê? Porque eu também participo do jejum. Eu também me consagro ao meu Deus com jejum. Eu amo fazer jejum, amados. Eu amo me consagrar a Deus e amo me consagrar a Deus em jejum. Portanto, eu não tenho esse direito. Vamos ver o que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículos 1 e 2.
uma palavra bem direta do nosso Deus. Romanos capítulo 10, versículos 1 e 2. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 em diante, está escrito: porque pela graça, ou seja, pelo favor imerecido, sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E conforme nós já vimos em Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, ou seja, Deus não revoga os seus dons. Portanto, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido mediante a nossa fé. E Deus não revoga esta salvação, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, nós somos salvos pela graça mediante a nossa fé. E fé é certeza, e fé é crer que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Fé é não olhar para as circunstâncias, mas olhar para a palavra de Deus, olhar para Jesus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículos 2a, olhando para Jesus, que é a palavra de Deus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós temos que olhar para Jesus, é para a palavra de Deus, é para o que está escrito aqui. Nós não temos que olhar para as circunstâncias, para o que acontece à nossa volta. Não, nós temos que ter nossos olhos fixados no Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Portanto, vamos ver um alerta do Espírito Santo de Deus para nós. Vamos voltar lá em Romanos capítulo 10, versículos 1 e 2. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, é a nossa oração por todo o mundo, pelos gentios, é pela sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Portanto, aí vamos lá no 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aí vamos lá no 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Portanto, nós não temos mais a obrigação de fazer. Nós temos que crer para receber, amados. Nós temos que ter fé, e depois nós seremos salvos pela graça, pelo favor imerecido, mediante a nossa fé. Mas vamos voltar lá em Romanos, capítulo 10, versículo 2. Porque eles dão os testemunhos que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. E as pessoas que estão se enveredando por propósito, o batismo nas águas, elas têm zelo de Deus, amados. Eu que jejuo, eu tenho zelo de Deus. Aí está dizendo aqui, mas não com entendimento. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa tiver entendimento da palavra, ela vai abandonar estas coisas, porque ela vai ver que eu sei que Cristo está comigo. Eu sei que eu sou a noiva de Cristo. Eu sei que eu participo das bodas, porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou casa, eu sou morada de Cristo. Conforme está escrito aqui, chegaram em Mateus capítulo 9, versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Agora vamos no 15. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Portanto, o esposo está com a gente. Nós não teríamos a obrigação de jejuar. Mas eu amo, como eu disse, eu amo jejuar. Eu peço a Deus, se eu estiver agindo em desobediência à graça, ao favor imerecido, que Ele arranque do meu coração esse desejo de jejuar. Mas hoje eu ainda jejuo. Eu vejo que o batismo nas águas, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados por ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, ascendemos nós também em novidade de vida. O batismo das águas é desnecessário, amados.
Mas nós não devemos criticar, nós não devemos condenar. Eu não posso criticar, não posso condenar, porque eu jejuo, sabendo que o noivo está comigo, sabendo que eu estou participando das bodas. Portanto, vamos amar uns aos outros. O amor é o dom supremo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, vamos deixar de lado as críticas, as perseguições. Vamos lá em Romanos, capítulo 13, capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, amados. Portanto, nós temos que amar o nosso semelhante. Porque no momento que nós amarmos o nosso semelhante, que nós botarmos a nossa fé em ação, nós vamos ser misericordiosos e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Portanto, que fique esta palavra edificadora, exortadora e reveladora, vivificadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Muito obrigado, a paz de Cristo, amados. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra, nesta segunda-feira, neste dia 20 de maio de 2019. Uma boa tarde para todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.